Olá pessoal, então vamos a mais uma síntese do estudo do Evangelho de Mateus. A gente hoje é dia 13 de abril de 2022, a gente permaneceu no versículo 10, 23, igual no estudo passado. Permanecemos em algumas reflexões nesse versículo e é isto, né? Então, começando sempre normalmente como o versículo em si, né, que a gente traz. Então, o versículo ele traz lá, né, que quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, pois amém vos digo que não terminareis as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Esse é o versículo, assim como no estudo anterior, né, a gente lembra que esse capítulo inteiro ele trata das perseguições, né? E desde do item 10 ali, do versículo 10:1, ele vai trazer que é a convocação dos discípulos. Então ele está convocando os discípulos para iniciar os trabalhos, né? E a gente se coloca nessa posição de transformação para que venhamos a ser os discípulos. E nas perseguições ele vai dando as dificuldades que vão ser encontradas, mas ainda com um tom de, digamos assim, de esperança, de que no final vai dar tudo certo, né? Algo nesse sentido, apesar das dificuldades que a gente vai encontrar. E a gente parou no estudo passado, né? A gente comentou bastante sobre a primeira parte do versículo, né? Que é quando vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. E aí a gente comentou brevemente sobre a segunda parte dele, que é pois amém vos digo que não terminareis as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então talvez a gente esteja um pouco, a gente seja um pouco repetitivo aqui, mas claro que a reflexão e o estudo sempre valem a pena. Então a gente começa comentando que quando você fala amém, né, pois amém vos digo, ele quer trazer a mesma questão de em verdade vos digo, né? Ele, quando coloca amém, ele introduz uma afirmação de fundamental importância. É sinal que o que vem posteriormente terá uma importância, uma relevância bastante grande para explicitar e explicar o que está sendo dito, né? Então, amém vos digo que não terminareis, né, não completareis as cidades de Israel. Ou seja, o que é não terminareis a cidade de Israel? Que as cidades, que o mundo em que a gente vive, né, ele não se findará, ele não estará completo até que venha o Filho do Homem. Então tem uma finalidade aqui, um fim, uma afirmação de finalidade, que, ou seja, o fim é a chegada, é a vinda do Filho do Homem, é a vinda de Cristo, a vinda de Jesus. E a gente pode colocar aqui no aspecto interno, para ter um significado mais amplo e mais pragmático na nossa vida. A vinda do Filho do Homem é a construção do reino em nossos corações. É a gente lá no fim. Por isso que só vai terminar as cidades de Israel nesse ponto. Que é o quê? No fim, nós estaremos no nível de um Cristo. Nós estaremos no nível de uma iluminação gigantesca. E talvez não precisaremos mais reencarnar, isto visto da visão da doutrina espírita, né? Das filosofias reencarnacionistas. Esse é o ponto. E que mais? Até lá, né, que ele coloca até que, quando ele coloca que até que venha o Filho do Homem, é sinal que é um processo. Que enquanto ele não chega, né, nós ainda estaremos nas cidades de Israel, né, nas cidades ali que
no início do versículo ele fala que temos que fugir de vez ou outra, né? Para que não nos manter, que a gente não se mantenha naquele mesmo nível de vibração, para que a gente não se mantenha estagnado. E aí cabe a reflexão do seguinte, né? Haverá resistência para a chegada do Filho do Homem. Que tipo de resistência que é essa? Né? É a nossa angústia, é a nossa vaidade, a violência, o orgulho, o ressentimento, o desânimo, culpa, o egoísmo. Essas são as resistências a gente chegar àquela finalidade. E cabe uma reflexão dia a dia no cotidiano, o quanto ainda estamos longe e mais do que isso, porque ainda estamos bastante longe, mas mais do que isso, é o quanto a gente andou de um dia para o outro, nem que seja pouca coisa, o quanto nós temos evoluído. Se a gente falhou 30 vezes ontem, mas hoje falhamos apenas 29, já é, né, já é um indício de que a vinda está se aproximando. E esse vigiar de nós mesmos, né, é o caminho para chegar nesse fim que ele está tocando ali. E o que acontece? Talvez nesse caminho, quando a gente parar para se observar, como eu já falei, a gente vai perceber que existe um abismo, às vezes gigantesco, entre a gente e o modelo, né? Jesus, o modelo. E aí pode ser que nos assaltem, né? O desânimo, né? A falta de motivação, porque é cansativo. Uma coisa que eles nos falam é que vai ser trabalhoso percorrer essa distância até chegar nesse fim, nesse alvo. Mas também, né, todavia, podemos pensar que já estamos, se a gente consegue já observar que estamos distantes, já demos um passo. Já não estamos mais nos contentando em realizar o mal ou realizar ou estar envolvidos por situações de, como a gente comentou ali, de vaidade, de ressentimento, de violência. Então a gente já deu um passo. E o Espiritismo traz, né, que quando que a gente vai chegar nessa finalidade? Ele traz em uma das perguntas, não é essa bem a pergunta, mas a resposta é mais ou menos essa, que ele comenta lá, eu não vou lembrar de cabeça agora qual que é o item. Serão necessárias muitas existências para a gente conseguir atingir essa perfeição. E até lá, o que a gente tem que fazer? É ser fiel no pouco para ser fiel no muito. O que isso quer dizer? No nosso cotidiano, na nossa família, no nosso trabalho, com a gente mesmo. Será que estamos já nas pequenas coisas, já se auto-vigiando, já buscando uma melhora de ação, de pensamento, de emoção? Essa é a reflexão e é o passo que nós temos que dar para que, quem sabe um dia, quando a gente entrar numa prova mais difícil, a gente também consiga superá-la. E depois talvez diversas provas. E talvez muito tempo a gente chegue a essa finalidade. Através da perseverança, né, que ele comenta no versículo anterior. De alcançar o Filho do Homem em nós. Beleza, gente?
Muita paz e muita luz, uma boa semana para todos nós.